é pra você que a gente faz. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita aqui pela Rede TVM, Canal 14. Estamos apresentando o programa da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Vocês que assistem o nosso programa de outros lugares do Brasil, nós queremos agradecer pela sua audiência. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas, com 1 hora de duração. E também nós temos reprises durante a semana, além do canal no YouTube que... todos os programas desse ano estão lá. É uma oportunidade, né, Patrícia? Porque às vezes as pessoas querem, como o programa da semana passada sobre o suicídio, às vezes a pessoa quer assistir de novo e tá lá já nosso programa para que você possa refletir novamente. O YouTube tem proporcionado essa oportunidade para que as pessoas possam rever o programa. Algumas pessoas, às vezes, nos reclamam que não conseguem acessar o site da TVM. Às vezes, isso acontece mesmo por problemas operacionais. Então, nós resolvemos tomar essa iniciativa e colocar os programas à disposição daqueles que queiram assistir uma ou duas vezes. Enfim, é uma oportunidade, Silvia, mais uma oportunidade do programa Presença Espírita. E hoje, durante a tarde, pensando aqui no nosso programa, nós já estamos com 10 anos e meio quase de programa Presença Espírita, mais de 500 edições, sempre trazendo o espiritismo à baila, nesses momentos atribulados da nossa vida, onde muitas vezes nós corremos atrás das nossas responsabilidades materiais, esquecemos do transcendente, daquilo que nós somos na realidade, que somos espíritos imortais. E a Terra, essa grande escola, nos dá grandes oportunidades de crescimento espiritual, de crescimento intelectual, e muitas vezes nós não nos damos conta de que somos espíritos passando pela Terra. Não somos corpos de matéria, ou não temos uma vida restrita em 70, 80 anos. Temos múltiplas vidas, com múltiplas oportunidades de crescimento. E nós, muitas vezes, não damos contas dessas bênçãos que recebemos, né, Patrícia? E muitas vezes não entendemos isso como o amor e a misericórdia divinos, como a justiça divina, que será o assunto do programa de hoje, né, Silvia? Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre céu e inferno, vamos falar sobre a justiça divina e vamos falar a respeito das penas eternas. É interessante, Patrícia, porque nós quase encerramos o século XIX com a única informação religiosa da existência do céu e inferno e das penas eternas. Era nisso que nós acreditávamos. E com o crescimento espiritual da humanidade, com a mudança dos nossos pensamentos, com o nosso crescimento espiritual, Deus, através do governador espiritual da Terra, que é Jesus, houve por bem, então, que novas novidades chegassem a esse respeito. E Allan Kardec, através da influência dos espíritos superiores, trouxe para nós informações a respeito da vida futura. Como é que Deus poderia ser o Pai justiceiro, aquele que não perdoa, aquele que joga as criaturas para o fogo eterno, para o inferno, para regiões de sofrimento? Como que é que nós poderíamos pagar os erros de uma única existência numa penalidade eterna? A pena seria maior que o crime, se assim pensássemos, e romperia-se o equilíbrio da justiça de Deus. Hoje, quando nós analisamos a justiça do homem, o Código Penal, nós percebemos o ajuste da pena com o crime, e muitas vezes até a suavização da pena, com atenuantes. A justiça procura
que o criminoso sofra o menos possível no cumprimento da sua pena, vendo o lado humano, o lado da defesa do homem. Como é que Deus Pai, justo e bom, causaria sofrimento aos seus filhos e não lhes daria nenhuma oportunidade de remissão? E foi assim que Allan Kardec trouxe, no livro Céu e Inferno, o depoimento de dezenas de espíritos, contando a sua situação do outro lado da vida. Situação boa ou situação ruim, de acordo com o que fez aqui na Terra, de acordo com o que plantou aqui na Terra. E é muito interessante, Patrícia, que a gente leia e estude este livro, porque lá é a história da nossa vida escrita, porque quando os espíritos fazem aqueles depoimentos, eles contam o que fizeram nesta vida para ter o sofrimento ou a felicidade no pós-túmulo. E é aí que Allan Kardec, então, nos traz o Código Penal da Vida Futura, cujo item mais importante diz que a vida é uma gleba, a vida é um pedaço de terra que Deus nos dá e cabe a nós cultivarmos. E nós resgataremos, nós colheremos aquilo que nós plantamos. Então a justiça divina se baseia nisso, a cada um segundo as suas obras. Por isso eu te pergunto, há erro na justiça de Deus? Há a possibilidade de eu estar sofrendo algo que eu não mereci? Então, nós aprendemos com a doutrina espírita, através de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos: o que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E é essa justiça, aliada à bondade, que nós vamos utilizar para responder a pergunta da Sílvia. Porque muitas vezes nós mesmos nos revoltamos diante dos acontecimentos à nossa volta. Diante de tanta injustiça, de tanta violência, de tanta desigualdade, de tanta discriminação, o que nós vemos à nossa volta hoje tem trazido profunda tristeza para as pessoas. Mas a doutrina espírita nos ensina e nos encoraja a entendermos toda essa dificuldade, toda essa conjuntura, e que nós passemos a observar que tudo que acontece à nossa volta faz parte de um reflexo do que fomos no passado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, através também das reflexões dos Espíritos, nos faz pensar o que fizemos nas vidas passadas, mas primeiro nos convida a refletir. Nessa vida, o que eu estou passando faz parte do que eu mesmo construí no meu passado, nessa vida, na vida atual? Então, se hoje sofro, o que estou sofrendo faz parte, uma paga do que eu fiz nessa vida atual? Se a resposta for não, eu sou uma pessoa boa, não incomodo ninguém, só procuro ajudar a todos e hoje passo por essa dificuldade, porque isso é justo, Deus não está sendo justo comigo. Então eu vou buscar essa justiça em outras vidas. Então eu também não posso desalinhar da justiça divina a questão e a certeza da multiplicidade das vidas, ou que também chamamos de reencarnação. É mais um fato que comprova a reencarnação, é falar na justiça de Deus. Por que tanta desigualdade? Porque se Deus é pai e bom, ele vai tratar os seus filhos, Silvia, com tanta dificuldade, com tanta diferença. E essa diferença, essa situação, ela está dentro de nós mesmos. Nós mesmos somos os artífices da nossa vida, do nosso futuro. Nós construímos aquilo que nós vamos passar. E muitas vezes não nos damos conta, porque levados aos prazeres, pelos prazeres da vida, para o caminho mais fácil, para a porta que é mais larga, não seguimos a porta estreita, não estamos com vontade, com boa vontade para fazer as restrições necessárias à nossa vida. Então, nos acontecem fatos e nós acabamos colocando esses acontecimentos na conta de Deus, sendo que nós mesmos somos os donos, os artífices aí do nosso futuro, da nossa vida,
Por isso, tudo que nos acontece faz parte do que nós mesmos construímos, né? Faz parte do que das vidas, de como nós nos comportamos nessa vida, e em especial da tão falada lei de ação e reação, do efeito bumerangue. Aquilo que eu jogo retorna para mim, retorna para a minha vida. Então, não há, Silvia, eu garanto, falo isso com muita certeza, que não há nenhuma possibilidade de acontecer uma injustiça advinda do nosso Pai, advinda de Deus. Né? Tudo fazendo parte da lei natural, da lei de ação e reação, fazendo parte do mundo que nós vivemos, desse planeta de provas e expiações, né? Essas catástrofes que têm acontecido, nós estamos vendo tantos irmãos sofrendo, né? Essas dificuldades que nós brasileiros estamos passando também, dificuldades morais enormes, né? Elas são fruto das nossas escolhas. Nós estamos passando por isso, não é de uma forma inocente, como nós poderíamos pensar. Assim, tudo faz parte da justiça divina, o que é bom e o que não é tão bom assim. Porque também a Patrícia, acaba encarando o sofrimento sempre como uma punição. Verdade. Mesmo a morte, às vezes diante do caixão, do nosso ente querido, a gente diz, Deus quis assim, mas com uma conotação um pouco diferente, como se fosse uma punição. Dificilmente nós abrimos os nossos olhos para pensar no sofrimento como algo educativo, algo que mostra a nossa posição diante de Deus como filhos de Deus e não como donos do universo, quando tudo deveria acontecer segundo a nossa vontade. Não é assim. Nós temos a legislação divina que a tudo comanda. Falamos que Deus não viola as nossas consciências, Deus não viola o nosso livre-arbítrio, mas existem, acima de tudo, as leis universais muito bem estabelecidas. Quando burlamos essas leis, teremos que responder prestando contas, reparando os nossos erros, para que nós possamos seguir em frente no nosso progresso. Porque a felicidade é uma característica da perfeição. Enquanto nós estamos no caminho do aperfeiçoamento, nós ainda teremos provações, desafios para passar, para superar, mas podemos já nessa vida dar os primeiros passos, porque a santidade ela acontece, mas ela vai começar com os primeiros passos. Nós vamos fazer um intervalo, estamos falando hoje de céu, inferno, justiça divina, penas eternas. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Caros amigos telespectadores, quero ter o prazer de comunicar que também eu estou na TVM. Retornamos para o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E hoje o livro a ser sorteado é O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é uma obra do Pentateuco kardeciano. São 5 livros, onde Kardec coloca toda a doutrina espírita. E esse livro em especial, ele é um livro que merece uma atenção, merece um estudo, e eu peço então a licença de fazer isso agora para vocês, para que vocês se entusiasmem, busquem o conhecimento através desse livro, e nesse momento do programa ao vivo que vocês possam compartilhar suas ideias aqui no Facebook e possam concorrer então a essa obra primorosa, que é o 4º livro lançado por Allan Kardec. Esse livro ele se faz em 2 partes. A primeira parte, ele fala sobre a doutrina, né? O futuro e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Então, ele faz um apanhado histórico, como nós vamos ainda conversar no decorrer do programa, um apanhado histórico desse conhecimento de todas as religiões acerca desse lugar, né?
que todas as pessoas têm como lugar, o céu ou o inferno. E a segunda parte, que é tão interessante, que fala dos exemplos, os exemplos de espíritos, de como eles se encontram na pátria espiritual após a morte. Então se fala, por exemplo, da passagem, dos espíritos felizes, de como eles se encontrariam, dos espíritos numa condição mediana, dos sofredores, dos suicidas, dos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos, e fala por fim então das expiações terrestres, porque afinal de contas nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e quando nós nos deparamos com as provas e as expiações que nós temos que passar, então nós entramos em desespero e em dificuldades. E no mundo espiritual também não é diferente. Esse livro acaba contando um pouquinho de como que se dá esse panorama depois que nós deixamos o corpo físico. E eu vou tomar liberdade, então, para finalizar e entusiasmar você a fazer essa leitura, a buscar esse livro, dentre outros, em nossas livrarias aqui de Ponta Grossa, dizendo do espírito Joseph Bré. Ele é falecido em 1840, foi evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Nós estamos aqui no capítulo 3, nos espíritos numa condição mediana. E a neta pergunta, caro avô, quereis dizer-me como estáis entre o espírito e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? E ele responde, tudo o que quiseres, minha cara criança. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Leva em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo sobre a terra. Então, dentro de um exemplo desses, nós podemos refletir acerca de como estamos agindo em nossa vida e ter um roteiro a ser seguido, um rumo melhor que nós podemos seguir sempre através desses livros tão seguros que nos dão o embasamento doutrinário necessário para que nós compreendamos a doutrina espírita. Eu convido você mais uma vez a participar conosco no programa através do Facebook. Silvia, agora é com você. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita para falar desse tema tão instigante que ainda temos muitas dúvidas sobre céu, sobre inferno, sobre a penas eternas. O José Arthur Sgarbi, ele é médico otorrinolaringologista e nas lides espíritas ele é o atual presidente da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, o Cisco de Deus, e é palestrante espírita também. E hoje veio para nos auxiliar a responder essas questões sobre céu e inferno. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. A doutrina espírita nos ensina que nós não temos o céu e o inferno como um lugar circunscrito no mundo dos espíritos. Mas, como disse a Patrícia, no livro Céu e Inferno, há uma série de depoimentos dos espíritos e muitos deles dizem que estão no inferno. E outros dizem que estão numa situação de felicidade, como se fosse um céu. Então, como que a gente pode entender isso? Como é que eles podem dizer que estão no inferno, se nos mesmos livros de Allan Kardec nós lemos que o inferno não existe? Boa noite aos telespectadores da TVM, do programa Presença Espírita. O sentimento de inferno e de bem-estar no mundo dos espíritos, assim como aqui entre nós encarnados, é uma questão de foro íntimo, né? É uma questão de foro íntimo, é uma questão de sentimento. Nós podemos exemplificar, se formos, cada um dos telespectadores procurar em mente e encontrar pessoas que, ao nosso ver, estão bem, estão felizes e demonstram e aparentam felicidade. E tem um mundo interior bastante difícil. E que, se formos ter com ela intimidade e ela puder nos passar informações, ela certamente pode nos dizer que ela vive o inferno. Uma perturbação momentânea que temos, um dessabor, né? Um desgosto, um sofrimento físico, uma doença, um financeiro, psicológico,
arremete essa impressão de que nós sofremos e que temos um inferno. Quando nós ultrapassamos a barreira e vamos para o transcendente, que é o mundo dos espíritos, uma quantidade enorme de pessoas morrem e não tem noção, que permanecem depois. Apesar de ter noções básicas, né, porque a religião católica, o cristianismo diz que nós realmente vivemos após a morte, quando nós desencarnamos, essas pessoas desencarnam, não têm a noção da continuidade da vida, que no mundo dos espíritos existe vida, existe civilização, existe continuidade, e elas passam por essa perturbação, chegam do outro lado, elas não tendo essa noção, elas encaram que elas estão atrás do juízo final. Então, assim, e elas estão perturbadas, não têm noção de existência, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, elas não têm uma explicação lógica, plausível e clara do que está acontecendo com ela. Muitas acham que é sonho, muitas acham que é um pesadelo, né? É assim quando nós conversamos temos nas reuniões mediúnicas essa impressão. Então, elas ficam aguardando. E, às vezes, pela própria índole, pelo próprio estado vibratório, pelo sentimento psicológico dela, quando ela desencarna, ela se arremete num lugar difícil. Como na Terra, aqui na crosta da Terra, está cheio de lugares difíceis. Aqui tem lugares bons e ruins. Nós os procuramos conforme as nossas vontades. Quando nós desencarnamos, nós procuramos essas regiões por vibração e sentimento. Existe uma separação natural pelo sentimento e vibração que temos. E quando morremos perturbados, quando morremos desequilibrados, sem fé e principalmente sem crença e sem conhecimento da vida após a morte, nós podemos nos arremeter em lugares difíceis que são muito parecidos ou exatamente igual com as descrições de inferno que temos. Então, aí a interpretação é: estou no inferno. Ou estou sofrendo como se estivesse no inferno. Né? E, tendo essa noção de uma única vida, morri, agora tenho consciência que morri, eu vou para o inferno. Não tendo a noção de que a vida continua, que teremos novas oportunidades, é uma conclusão rápida e rasa. Então, eles nos dizem que estão no inferno. Esta é a razão de dizer que ainda estão no inferno. E essa coisa de ser inferno, é tão importante que o Allan Kardec é orientado a ter um livro a respeito do seu inferno, de tão importante que ele é. E nós falávamos no primeiro bloco que até 1857, até 1860, nós acreditávamos nisso fielmente, porque as religiões cristãs nos davam essa informação de que havia o céu, de que havia o inferno e que ao morrermos esperaríamos o juízo final. E a pergunta que eu vou fazer para o José Arthur, mas não vai dar tempo dele responder agora, é se o inferno ainda funciona como freio para nós, a humanidade terrena. Se ainda pela crença no inferno, no demônio, nas criaturas que irão nos punir, nós ainda freamos as nossas atitudes contrárias às leis de Deus. Isso, depois do intervalo, vamos fazer um rápido e já voltamos. Nós voltamos para o terceiro bloco do Presença Espírita e eu deixei uma pergunta no ar, se o inferno funciona como um freio ainda, porque muitos de nós ainda acreditamos na existência do inferno. Pois então, o inferno, ele vai funcionar como um freio, dependendo realmente, como você falou, da fé, da crença da pessoa. Quem não acredita no transcendente, quem é materialista e entende que morreu, acabou, nem freio, nem absolutamente nada o detém. Nem inferno, nem céu, nem coisa nenhuma. Quem tem a fé e a noção, e já pode ter a noção de que nós somos eternos e que, segundo as nossas obras aqui, nós vamos receber nossos benefícios e punições, o inferno realmente é um freio. Porque nós somos tementes a Deus e ninguém quer sofrer eternamente, vamos assim dizer, como é o inferno. E quem já tem uma noção de várias existências,
a possibilidade da reencarnação, da evolução, o inferno não faz a menor diferença, né? Não é por aí. Nós já temos as pessoas que têm este pensamento e já professam essa compreensão, esta fé, eles têm o seu desenvolvimento aqui e não tem o medo transcendente, não é do inferno. O medo lá já, o transcendente para nós já é assim uma expectativa do que nós vamos conseguir, né? E não mais o inferno. É assim que é. E o Roberto, ele pergunta se o inferno é eterno, então o José Arthur já falou. A eternidade dos sofrimentos, elas não existem, mas elas podem ser muito longas e ser confundidas, né? Se nós não temos noção de eternidade, ela pode ser eterna. Mas assim, fique claro, ela não é eterna, mas pode demorar bastante. E ele também pergunta se existe condenação eterna. Nós falamos no primeiro bloco, se existisse uma condenação eterna pelos erros que nós cometemos numa única existência, a punição seria maior que o crime. Então, a lei de Deus seria pior que a lei dos homens, que procura adequar a pena ao crime. Então, isso é inverossímil, impossível haver uma condenação eterna, porque Deus, ele não é um juiz implacável, ele não é um justiceiro. Deus é o nosso Pai. E qual é o pai que não ama o seu filho e quer o seu bem? Então, a doutrina espírita trouxe há mais de 150 anos esta verdade para nós, que é o que nos dá o alento da bondade de Deus aliada à justiça. Sim, existe a justiça de Deus e as leis universais que regem a nossa vida, mas Deus é bom e quer a nossa felicidade, jamais iria nos punir com castigos eternos. A outra pergunta é justamente essa, José Arthur, como é que funciona então a justiça de Deus? A justiça de Deus é conforme nossas obras, né? São leis imutáveis que reinam e comandam todo o universo, então não existe mudança nem jeitinho, segundo as nossas obras. Conforme nós praticamos e procuramos mais de forma honesta, decisiva e dando nosso empenho maior para o bem, nós colheremos bons frutos. Quem não tem todo esse empenho ou faz um adiamento, né? Pode colher de sabores, isso é assim. E Deus não é um ser que fica esperando que a gente morra para que nos puna, né? Essa visão também é inexistente, isso não existe, né? Então, funciona desta maneira. Nós praticamos o bem, colhemos o bem. Mas isso já todas as religiões cristãs já realmente põem essa posição, né? E nós pautamos a nossa vida aqui, querendo ou não, todos os que têm fé e confiança na existência após a morte, nós pautamos a nossa existência em busca do transcendente. Não tem nenhum que não faça isso. Mas, em quantidade maior ou menor, mas todos nós fazemos isso. Em todas as nossas decisões diárias. E a respeito dessa lei da causa e efeito, do efeito bumerangue que a Patrícia falava, ou dessa questão da justiça divina, muitas vezes a gente acha que só após a morte é que nós vamos colher os frutos, bons ou maus, das nossas atitudes. A pergunta é, nós podemos colher nesta vida já o resultado das nossas colheitas, boas ou más? Olha, diariamente, a gente colhe as nossas boas e más ações, o reflexo disso aí. Isso é diário, todos os telespectadores que estão nos ouvindo têm essa noção, que a própria civilização humana onde nós estamos já é cheia de leis para dar essa noção de que saiu de um caminho, tem a sua punição. Isso já é alguma coisa que a própria civilização já põe. E como nós estamos falando do transcendente, como nós estamos falando de sentimento e não de ações materiais, nós praticamos o mal, existe a possibilidade de recebermos o mal em troca. Isso é assim que funciona. E nosso sofrimento, ele é muito mais aqui na Terra causado por atitudes atuais na nossa existência do que atitudes que nós trouxemos de outras existências. Ela
a grande maioria do sofrimento já é nessa atual existência. Então, é extremamente importante que nós sigamos o caminho bom para que nós tenhamos bons resultados e sejamos mais felizes e avancemos em direção à felicidade e o menor sofrimento depois da nossa morte. Bom, em relação às leis de Deus e à sua justiça, tem um item que é muito importante, que é o arrependimento. Então, muitas vezes nós cometemos um delito, ou nós cometemos um mal para alguém, ou nós cometemos um erro, um deslize perante as leis de Deus, e imediatamente nós nos arrependemos, ou nos arrependemos depois, no leito de morte, acontece muito isso. Falávamos na semana passada sobre o suicida, que ao ver-se vivo do outro lado da vida, ele imediatamente se arrepende e quer voltar ao corpo que ele destruiu. E eu gostaria de saber do José Arthur se o arrependimento e o sofrimento moral que isso implica já é uma maneira de nós começarmos a resgatar os nossos débitos diante da contabilidade divina. O arrependimento é a situação sine qua non para a gente iniciar resgatando débitos, né? Porque o arrependimento nada mais é do que o reconhecimento do erro, né? Nós estamos, quando a gente percebe que errou, tem consciência que errou e aceita que errou, o próximo passo é o arrependimento. Eu fiz coisa errada, me arrependo. Então nós abrimos o nosso psiquismo, a nossa mente, para negociar possíveis resgates e restauração. É assim que funciona. Então é fundamental. O arrependimento não basta para que a gente resgate, mas é fundamental que a gente comece com o arrependimento. Arrependeu, nós estamos dispostos a qualquer tipo de situação para desfazer o que fizemos de errado. É isso. Patrícia. Não, é que o arrependimento, ele quebra um ciclo, né? O arrependimento, ele nos coloca, em primeiro lugar, na posição que nós estamos de inferioridade em relação a Deus, né? E que nós reconhecemos a nossa falta e que, possivelmente, a partir dali, nós vamos conseguir uma modificação. Até na legislação brasileira, no nosso Código Penal, a gente também tem o arrependimento, mas nós temos aquele arrependimento eficaz, né? A pessoa se arrependeu não depois que ela cometeu o crime, né? Quando ela se arrepende depois que ela comete o crime, isso vai interferir na dosagem, na dosimetria da pena. Agora, quando ele se arrepende e não comete o crime, então daí muito possivelmente ele acaba se isentando de qualquer pena, né? Mesmo assim, principalmente quando não há uma tentativa. E aos olhos de Deus, eu acredito que esse arrependimento também seja visto da mesma forma, porque o arrependimento nos modifica. E também abre para a influência dos bons espíritos, quando a gente se arrepende, né? Nós fazemos conexões melhores com o alto. O remorso também funciona assim? O remorso é um início, né? Podemos dizer que o remorso é um início de arrependimento, né? É o início. É o início de você estar identificando alguma coisa que está errado. E o próprio sofrimento que se implica também. Mas é assim, aquela sensação de que você tem algo que errou, mas ainda não está suficientemente convencido para passar por cima de si mesmo. Né? Então, fica com aquela situação. E alguma coisa mais ainda... É um passo, é um ponto anterior, né, do arrependimento. Bom, agora nós vamos falar... Tem alguma pergunta aí, Patrícia? Eu acho que nós temos... podemos fazer um intervalo agora e depois retornamos. Isso, nós vamos iniciar com os recados do Movimento Espírita e ainda temos aqui umas 3, 4 perguntas para o José Arthur e aquelas que a Patrícia tem aí dos telespectadores. Nós já voltamos. Bom, voltamos então para o último bloco do programa Presença Espírita e nós temos então um recado da União Regional Espírita, segunda região, para que todos vão se preparando, salvando a data,
Do dia 28 de outubro, às 20 horas, no Colégio Marista, nós teremos um teatro acerca da doutrina espírita, chamado Nosso Lar. Os ingressos inteira e meia estão ali no Shopping Antártica, na Livraria Espírita. E todos estão convidados a participar. Nos próximos programas, nós vamos falar mais desse evento, porque cada vez que vem um teatro em Ponta Grossa, é um teatro de conotação da doutrina espírita, nós aqui do programa sempre estamos divulgando, em especial esse que tem o apoio da União Regional Espírita. Então, nos próximos programas, vamos destacar esse evento no próximo dia 28 de outubro, no Colégio Marista, aqui em Ponta Grossa. Silvia, vamos continuar, então, que eu vou ver a pergunta do telespectador. Então, agora nós vamos falar do céu, né? Que falamos bastante do inferno. Como é que nós devemos nos comportar nessa existência para alcançarmos já um conforto espiritual aqui mesmo, enquanto encarnados, mas encontrarmos uma região melhor, uma região serena que nos acolha do outro lado da vida? Apesar da nossa inferioridade, né, que é básico, que todos nós estamos ainda no início da superioridade, caminhar. Exatamente. Então, nos é reservado, depois da morte, no mundo dos espíritos, os bons lugares, né? Os bons lugares no mundo dos espíritos são os lugares que nós nos sentimos bem, que nós possamos continuar os nossos trabalhos, as nossas dedicações para continuar evoluindo, ambientes saudáveis, né? Não brutais, né? E para que a gente consiga este ambiente no mundo dos espíritos, nós temos que agir segundo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que nos empenhar o melhor de nós, todas as nossas fibras, para que a gente faça isso de forma honesta, né? Seguindo o que Jesus nos ensina, né? Nós temos dificuldade de fazer de forma plena o que Jesus nos ensina, porque esse ensinamento é para a eternidade. Então, tanto faz para um que está no começo do caminho, quanto para um que já está lá, adiantado, o evangelho é o mesmo, as leis são as mesmas. Mas nós temos que tentar, com toda a nossa honestidade de propósito e com firmeza, né, e dar o melhor de nós, para conseguirmos fazer o mais próximo do que Jesus nos ensinou. Assim, a gente sempre vai fazer mais bem do que mal. E nós vamos, quando fazer o mal, os nossos maus serão menores. Os males serão menores. Então, nós, quando desencarnamos, nós vamos ser bem recolhidos e bem recebidos no mundo dos espíritos. Bom, nós temos, então, a pergunta da Daniele: por que a lei humana está tão distante das leis de Deus? Bom, Daniele, é porque nós vivemos em um mundo, por conta do nosso adiantamento moral, espiritual e mesmo intelectual, nós estamos em um mundo ainda inferior. E, por conta disso, esse mundo e essa legislação humana, ela está adequada a esse mundo que nós vivemos, né? Um mundo de provas e expiações. Então, toda essa situação que nós passamos, de muitas vezes nos depararmos com injustiça, nós devemos a esse adiantamento moral ainda tão pequeno dentro de nós. Mas nós podemos ver, por exemplo, fazer uma comparação que, há um tempo atrás, o adultério ele era considerado crime nas nossas leis penais. Hoje não é mais considerado crime, mas aos olhos de Deus, é claro, que seria considerado uma falta. Por outro lado, nós entendemos o adultério como traição entre casais. Mas quantos outros tipos de adultério existem na vida,
né, nós nos deparamos quando adulteramos um documento, quando adulteramos um combustível, por exemplo, quando adulteramos o curso de uma regra que nos é imposta e nós violamos essa regra, quando nós deixamos de declarar alguma coisa no imposto de renda, enfim, nós estamos ainda caminhando de acordo com o nosso merecimento e do nosso nível ainda espiritual de evolução, nós estamos ainda adequados a essa legislação. Então, é claro que a lei de Deus sempre vai nos inspirar e que nós vamos procurar progresso, e somos todos, né, seres fadados à felicidade. Quando essa felicidade chegar, a nossa legislação do nosso mundo, o mundo em que vivemos, estará também adequada. Então, o nosso planeta está passando por regeneração, por uma modificação, está passando para a regeneração, e, com certeza, essa legislação também vai se adequando a essa nova situação que nós teremos no nosso planeta, e essa nova situação como espíritos, principalmente. E existe um livro da psicografia de Chico Xavier chamado Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, que ele diz que a lei humana ela ainda é imperfeita porque ela é elaborada por homens imperfeitos, mas que ela já faz uma grande diferença, mantendo a ordem social, estabelecendo uma certa harmonia já, porque nós sabemos quais são os nossos deveres, os nossos direitos. Talvez na prática ainda a gente não coloque tudo isso, né, a funcionar, mas nós já sabemos na teoria direitos, deveres. Então a lei, apesar de ser feita e elas serem elaboradas por homens imperfeitos, ela é fundamental na vida e na sociedade onde vivemos. José Arthur, a respeito da justiça divina ainda, nós falávamos que se a penalidade eterna existisse, ela seria muito maior que o crime. Como é que numa única encarnação, cometendo erros, em uma única vida, nós, diante de erros, nós seríamos arremetidos a uma penalidade eterna. Então, seria uma pena muito dura para um crime pequeno de uma única vida. Como é que funciona, então, a reencarnação, esse retorno, para que a gente melhore? Ele faz parte da justiça divina? É a única ferramenta que existe na lei de Deus para que a gente possa evoluir e resgatar nossos erros e melhorar o nosso estado de espírito e alma. A evolução usa a ferramenta da reencarnação para que a gente possa progredir. Se não tivéssemos a reencarnação, é impossível quase a evolução. É impossível quase a evolução. Ela é fundamental. Aliás, é a regra, é o que acontece. E também a grande curiosidade, Patrícia, nossa, é o que fazem os espíritos superiores, né? Será que nas regiões celestes, nos mundos celestes, nós não precisamos mais trabalhar? Porque toda vez que aqui nós fazemos uma caricatura do céu, nós vemos anjos, criaturas aladas, tocando harpas, e então existe essa metáfora, esse desenho que nos vem à mente. Eu queria saber isso de você. Os espíritos superiores que já alcançaram essa beatitude, esses mundos celestiais, eles trabalham? O que fazem eles? O céu é um lugar bom, né? Agradável, feliz, mas cheio de trabalho. O trabalho o tempo inteiro. O trabalho ainda, nós temos que ter noção, isso é uma coisa que eu costumo dizer, que nós somos eternos. Essa palavra é uma palavra muito grande, muito comprida. Profunda. Eterno. Nós estaremos ainda existindo daqui 13 bilhões de anos, quando a Terra não existir mais. O Sol desaparecerá e nós, se estivermos por esses caminhos aqui próximos do sistema solar, nós vamos ver a destruição. Então, nós somos eternos. É muito tempo para que a gente chegue num determinado momento e passe a só ficar não fazer nada. E quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente agrega em nosso conhecimento, sabedoria e capacidade, mais trabalho nos é dado. A administração do universo é imensa, tem função para todo mundo, né? Então, o céu não é um lugar que nós ficamos passeando de jeito nenhum. Patrícia. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Nós estamos chegando aí ao final do programa.
e falar sobre o livro espírita. Que todos os programas nós fazemos a questão, são 10 anos, né, Silvia? 10 anos e meio, como você destacou hoje. E em todos os programas nós sempre fizemos o sorteio de livros. Mais de 500, né? Mais de 500, bem mais, porque algumas vezes doamos 2, 5, até mais livros em alguns programas especiais. Então, fazer o convite para que você conheça, visite as livrarias espíritas aqui da nossa cidade. Né? Nós temos ali no Shopping Antártica a livraria da União Regional Espírita, onde eu comentei agora há pouco sobre os ingressos também que estarão à disposição. Então, comprar um livro espírita, adquirir um livro espírita, é muito mais do que você estar trazendo o conhecimento para você, um conhecimento que nunca ninguém vai tirar, né, de nós, o conhecimento que nós obtivemos durante a nossa vida, as nossas vidas, nunca eles vão ser retirados de nós. Além disso, essa parte prática aqui é com a venda desses livros que se sustenta toda a doutrina espírita, na verdade, o movimento espírita. Então, é importante que a gente faça essa visita. E esse incentivo que nós damos à leitura é muito importante para que você entenda da importância do livro espírita. Ele que faz a divulgação de toda a doutrina. Então, é por isso que nós fazemos questão, né, de continuarmos. Muitas vezes, nós mesmos compramos os livros que são doados aqui. Já tivemos pessoas que, durante anos, ficaram doando livros para que nós pudéssemos propagar, que nós pudéssemos levar até vocês a ideia da doutrina espírita. Então, fica esse convite para que visitem a livraria, em especial a livraria da União Regional Espírita, lá no Shopping Antártica, mas nós temos outras livrarias, a maioria das casas espíritas aqui da nossa cidade também tem seus livros ali à disposição, bem como as suas bibliotecas. Fica esse convite, então, Silvia. Bom, José Arthur, ainda a respeito desse assunto, o Emmanuel diz que Deus não é um juiz implacável e nem um justiceiro, né? Nós devemos amar ou temer a Deus? Amar a Deus, confiar em Deus, né? Porque nós ouvimos isso, né? Que nós devemos ser tementes a Deus. Muitas vezes é pintado essa figura do juiz implacável que escolhe para nos punir, para nos jogar no fogo eterno, né? Então, esclarecer de uma vez isso. Temer a Deus, não. Isso é uma figura de linguagem. Uma metáfora. Uma metáfora. As pessoas dizem que são tementes a Deus, na verdade são tementes às regras, às leis invioláveis que regem a eternidade. É disso que nós temos que ter medo. Quando nós fazemos contravenção, né? E aí é que, como existe essa punição, né, que nós vamos ter que responder, e quanto mais nós demoramos para compreender e entender, mais a gente sofre, porque a gente fica realmente numa situação difícil quando nós temos fazemos alguma coisa e temos uma reação sofrível, né, e não compreendemos e ficamos e não tomamos atitude para sair. Então, não é de Deus que se tem que ter medo. Deus não é esta figura, mas das leis, e ter medo de rompermos, de errarmos e de irmos contra essa lei. É disso que nós temos. Por isso que quando se diz temente a Deus, é sobre tudo que está aí, né? Das consequências que nós teremos, porque nós temos noção que são implacáveis, né? E elas acontecerão, é disso que nós temos que fazer. Bom, nós vamos fazer o sorteio agora do livro Céu e Inferno, um livro interessante para a gente ler o depoimento dos espíritos. Pedir para o José Arthur, então, tirar um. E desde já dizer que você pode ir buscar o seu livro na Livraria Educadora, ali na Rua Santos Dumont, número 662. Foi a Gislaine Bloch Antunes, então, a sorteada de hoje, para fazer essa leitura maravilhosa acerca
do Pentateuco Kardeciano. Eu aproveito já para desejar uma semana de paz para todos vocês que estão aí do outro lado. Até a próxima. Obrigada, José Arthur, pela sua presença. Foi um prazer, eu que agradeço. E na semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Vocês acessem o nosso canal no YouTube, o Presença Espírita PG, e assistam às nossas edições anteriores, tirem suas dúvidas e na quinta-feira esperamos pela sua audiência. Tchau.